Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os detalhes dos gastos que a gente tem na fundação de uma obra. Eu sempre tenho ouvido falar que a fase de alicerce é a fase que a gente mais gasta quando começa a fazer uma casa. Então eu marquei todos os gastos que eu tive do começo, quando está só o terreno, até agora, que está à altura de janela. A minha casa é de 53 metros, então eu vou falar os gastos de acordo com essa metragem. A minha casa é financiada pela Caixa, eu e meu marido optamos por não fazer por construtora, nós e a Caixa diretamente, sem construtora. Então, resumindo para quem não sabe, isso quer dizer que a Caixa vai pagar a gente e a gente que corre atrás de pedreiro, de material de construção. Isso já é um outro detalhe, uma outra hora eu posso fazer um vídeo, o porquê que a gente preferiu fazer assim. Então, gente, o começo de uma obra, estou na primeira etapa. As etapas que eu combinei com a Caixa foram 6 etapas. Então, primeira etapa que ela exige mínimo é até a altura de janela, 7 fieiras de tijolo já parede, mais o alicerce. E às vezes eu perguntava para as pessoas quanto mais ou menos elas gastaram para começar a fazer a casa. E, gente, às vezes algumas pessoas são discretas, não gostam de falar mesmo. Mas a grande maioria, às vezes, não tem como saber direito. Porque, às vezes, não anota. Eu sei que eu anotei tudo, porque eu sabia que eu queria fazer esse vídeo, porque tem muita coisa que eu tinha muita dúvida sobre financiamento de casa. E eu conversava com pessoas, porque eu sou cabeleireira, com clientes que falavam sobre isso, mas às vezes as pessoas não respondiam todas as minhas dúvidas e eu continuava com aquilo na cabeça, sabe? Mas dá para mim fazer ou não dá para mim fazer? Para quem às vezes não tá com o dinheiro guardado, então a gente fica meio que querendo saber quanto certinho vai precisar. No nosso caso, para a gente dar início à obra, a gente vendeu nosso carro, porque só a documentação, né, já é quase uns 10 mil reais, então a gente tinha da documentação. Mas isso é uma outra história também. Então vamos direto ao ponto, né? O que a gente fez com o dinheiro do nosso carro? Então a primeira coisa de tudo que a gente gastou, acreditem ou não, R$320 de sarrafo e prego. Quando você passa lá e vê um terreno com aqueles sarrafinhos, tipo uma cerquinha, umas tabuinhas finas, por que tem que fazer isso? É lei. Tem que cercar a parte que vai ser a área construída da casa. Então, só nesses sarrafos, nesse prego, foi R$320. Outra coisa, brocas. O que é isso? De primeiro, os alicerces era só cavocado, né? Para quem não sabe, já vem um tempo que vem usando fazer brocas, que é uns furos de 3 metros que a Caixa exige. Em alguns pontos específicos, geralmente onde vai ser as colunas. E depois o pedreiro vem e cava um pouquinho aquele alicerce tradicional para fazer as outras paredes do alicerce. Então, brocas. A gente furou as brocas da casa e as do muro. Embora a gente não está ainda fazendo o muro já, mas a gente já achou melhor deixar furadas as brocas do muro, porque eu consegui um desconto do que o homem vir com a máquina de novo numa outra ocasião. Então, de brocas, a casa, lembre-se, de 53 metros, mais as do muro, deu R$750. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2023, no interior de São Paulo. Então, por aqui é esse preço. Minha cidade chama Igaraçu do Tietê. Agora, concreto, para essa primeira fase de coluna, de alicerce, o concreto da máquina, que vai vir, né, diferente do cimento, de saco de cimento. Então, para encher as colunas, para fazer o alicerce pelas colunas todas, 6 metros de concreto, deu R$2.730. Só que sobrou um pouco. O estabelecimento que eu comprei, ele vai me entregar depois, que uma parte não usou todos esses metros. Mas, para vocês terem uma ideia, que até o pedreiro achou que usar já 6 metros nessa fase inicial, mas um pouquinho sobrou para mim usar depois. Acho que sobrou 2 metros. Mas aí eu paguei os 6 metros já, aí para ficar um preço mais barato. O poste, porque assim, gente,
A gente sempre pensa que quando vai fazer uma casa, né? Eu, inocentemente, não fiquei focando em poste. Você foca no material, né? De construção só. Aí um dia o pedreiro chegou e falou: o fulano para colocar o poste, o lugar mais barato é 1.150. Aí eu falei: hã? Sabe, me pegou meio desprevenida. Não tinha esquecido desse detalhe. Então, 1.150 já instalado. Aí, se alguém da minha região estiver assistindo esse vídeo, eu peguei na cidade vizinha, de 2 córregos. Esse poste era o lugar mais barato. Aí tem mais uma surpresinha, que não é que as pessoas não contam, elas não vão lembrar, talvez, ou às vezes a pessoa já está gastando tanto dinheiro que para elas isso nem vai fazer diferença, em alguns casos. A instalação da água. O SAI, ele cobra uma taxa para instalar a água, que eu também não sabia, de 350 e pouco. E também, no dia que o moço foi instalar água, me ligou perguntando se eu tinha cavalete. Cavalete? Quem tem cavalete em casa? E aqui, as lojas de materiais de construção, as que eu liguei não tinha. Eu achei que o cavalete já estava incluído na instalação, né, do SAI que a gente pagou lá para eles. Então, olha, tive que comprar o cavalete deles mesmo. Então, o SAI, a instalação da água, mais o cavalete deu R$470. Um dinheiro que eu também não estava, assim, muito achando que eu ia precisar usar. Tijolo. Repetindo, de alicerce até a altura de janela, 7 fieiras de parede normal, deu 2.550, foi 3 mieiros. Comprei direto na cerâmica, na Barra Bonita, aqui no interior de São Paulo também, cidade vizinha também, aqui de Igaraçu do Tietê. E aluguei o container. O container é 120 por mês. Também, o meu pedreiro, e ele tem bastante contatos. E foi o lugar mais barato, que geralmente tem container que é 150, 200 ao mês. Então, achei que foi um preço bom, né? Só que o container é por mês, né? Esse 120, é um aluguelzinho que a gente paga. Cimento, foram 30 sacos de cimento essa primeira etapa. Comprei uma promoção, já tudo de uma vez, o preço à vista, R$960. Ainda sobrou, acho que uns 3 sacos para a próxima etapa. Aqui, gente, eu coloquei tudo junto, areia, pedra, pedregulho e o balde de pretinho, daquela marca Vedalite, de 18 litros que eu peguei, e mais o Vedalite para fazer a massa. Aqueles balde amarelo, da marca boa mesmo. Então, somando tudo isso, areia, pedra, pretinho, de 18 litros, mais Vedalite para massa, deu R$1.114. E canaletas, que são aqueles tijolinho meio vazadinho para colocar nas janelas, onde vai ser as janelas. Deu 50 canaletas, R$85. Acho que é a coisa mais barata que eu paguei. Terra! Vou falar, gente. O meu terreno não é acidentado. Eu fiquei imaginando, quando for um terreno acidentado, então, o quanto que vai de terra. Porque o meu não é. Se eu olhava assim, eu vou por foto. Praticamente plano, porém, é um bairro que a rua é uma descidinha. Não muito, mas é uma descidinha. Então, só na parte da casa, dentro do alicerce, dos quadrados do alicerce, foi 2 caminhões de terra, mais a máquina para colocar a esparramada, aquela socadinha, ficou R$650. Depois, futuramente, eu vou ter que aterrar um pouquinho no quintal também. Eu não sou muito fã de degrau, assim, para entrar na sala, essas coisas assim. No portão, eu acho até bonito. Então, gente, isso tudo aqui, somado, deu 14.803. Então, foi sarrafo. Eu acho que eu esqueci de falar das tábuas, né? Tábuas, aquelas tábuas grossas de construção, é caro, gente. É caro. Eu tentei comprar usada, mas não consegui. Pensei em alugar aquelas de ferro, mas aqui na minha região ia dar elas por elas. E ainda a tábua que comprei, né? Qualquer coisa depois dá pra gente temporariamente fazer um portãozinho bem caprichado, que é uma tábua grossa, porque eu não sei, no fim da obra eu não sei como que vai estar. Você não sabe se você vai ter dinheiro ou não para fazer um portão. Eu falei pro meu marido que qualquer coisa a gente faz um portão de tábua provisoriamente, uma coisa caprichadinha. Se eu não tivesse cachorro, beleza, nem faria, deixaria. Mas como eu tenho... Então, de tábuas, gente, foi R$1.310. As tábuas são muito importantes para fazer as colunas, né? Para firmar elas. Então, aí sim, o total foi 14.803. Isso é o gasto com essas coisas. E tem a parte do pedreiro.
O pedreiro, a gente dividiu por etapas. Não que eu estou pagando ele sobre esse serviço de alicerce até a altura de janela, mas a gente dividiu em meses. O total da obra dividiu em meses. Então, 14.803 dessas coisas todas, materiais, broca, máquina de terra, sai, enfim, mais 4.500 da parte do pedreiro. Então, eu fiz em 6 etapas a minha casa. Então, é assim, eles fazem as etapas de acordo com que você tem dinheiro de giro. O que é dinheiro de giro? Dinheiro que eu comecei a fazer as coisas. Tem pessoa que às vezes tem lá uns 40 mil. Então, a primeira etapa vai ser do alicerce da fundação até a laje, porque ela tem os 40 mil. Então, eles dividem assim, de acordo com o dinheiro que a gente tem de giro. Como eu vendi o carro, o dinheiro de giro que eu tinha era esse. Ainda assim, eu precisei completar várias coisinhas, assim, com o meu dinheiro do mês mesmo, assim, meu orçamento, assim, algumas coisinhas que não é muito, mas que eu não estava esperando. Tipo o cavalete, algumas coisinhas assim. Então, esse é o gasto inicial. Aí eu volto para falar do gasto depois da segunda etapa.